Olá! Quando a gente pensa na Grécia Antiga, uma das primeiras imagens que vem à mente é a da polis, a cidade-estado. Mas e se essa definição tão comum for só metade da história? Nesta análise, vamos mergulhar fundo na verdadeira natureza da polis grega. Para começar, vamos direto ao ponto. Afinal, o que exatamente era a polis grega? Parece uma pergunta simples, mas a resposta é muito mais complexa do que se imagina. A definição de livro didático é aquela que todo mundo conhece. Polis, uma cidade-estado na Grécia Antiga. Simples, né? Bom, é exatamente aí que a história começa a ficar interessante. Porque, como o arqueólogo Jay Whitley aponta, a própria palavra já é ambígua. Polis, ele diz, significa tanto comunidade quanto cidade. E essa não é uma distinção pequena, não. Na verdade, é o centro de todo o quebra-cabeça. Então, o ponto crucial é este aqui. De um lado, temos a polis como um lugar físico, um centro urbano com muralhas, casas, templos. Mas do outro lado, e talvez o mais importante, temos a polis como uma comunidade política. Uma ideia sobre um grupo de cidadãos com uma identidade e um destino em comum. É a diferença entre uma cidade-estado e um estado-cidadão. Para a gente entender como essa ideia de estado-cidadão surgiu, precisamos voltar um pouco no tempo. Vamos para a nossa primeira parte. Das fazendas, às facções, as origens sociais da polis. Nossa jornada começa lá na Idade das Trevas grega, com a unidade social mais básica da época, os genos. Pense neles como pequenas fazendas familiares, autossuficientes, sabe? Onde tudo era produzido e dividido em família. Só que as coisas começaram a apertar. A falta de terra e as ameaças dos vizinhos forçaram essas pequenas famílias a se unirem. Primeiro, os genos se agruparam em fratrias, uma espécie de irmandade para se defenderem. Depois, essas fratrias se juntaram em tribos maiores, mais organizadas. E por fim, como a gente vê na última etapa, essas tribos se consolidaram para formar uma comunidade política unificada, a polis. Foi uma evolução bem gradual, movida pela pura necessidade de sobreviver. Ok, então temos essa nova comunidade política. Mas isso já fazia dela uma cidade como a gente imagina hoje? A evidência arqueológica dá uma resposta bem surpreendente. Dê uma olhada neste mapa do assentamento de Erétria lá no século 8 a.C. Não tem um plano central, não tem ruas organizadinhas, nem um centro urbano denso. As casas estão simplesmente espalhadas por aí. Claramente, isso não bate com a nossa imagem de uma cidade-estado clássica. E isso nos leva a uma conclusão importantíssima. Na Grécia primitiva, o urbanismo, ou seja, a construção de cidades, e a formação do Estado, a criação de uma comunidade política, eram, na verdade, processos separados. Era possível ter um sem o outro. Então, se não eram as muralhas da cidade que definiam a polis, o que era? Vamos para a segunda parte para entender isso melhor. O Estado-cidadão nasce, uma ideologia forjada no conflito. E o grande catalisador para essa nova ideologia talvez esteja aqui, no vaso Chigi. Essa é uma das primeiras representações da falange hoplita. E isso não era só um novo jeito de lutar, era um jeito completamente novo de pensar. Na falange, os guerreiros lutavam literalmente ombro a ombro. A sobrevivência de um dependia do escudo do colega ao lado. Isso criou um senso radical de igualdade, de risco compartilhado. A lealdade não era mais só à família, ao clã, mas sim aos outros cidadãos soldados que estavam ali lutando juntos. E essa nova ideologia de igualdade, forjada no calor da batalha, foi tão poderosa que começou a se espalhar por outros aspectos da vida, e até mesmo da morte. Esse gráfico aqui é fascinante. Ele mede a diferença de riqueza encontrada em túmulos atenienses. Repare na queda brusca no final do século VIII a.C., que é exatamente o período em que a polis estava se formando. Isso sugere que aquelas exibições de riqueza absurdas da aristocracia nos funerais foram deixadas de lado, em favor de um ideal mais comunitário, mais igualitário. E tem mais, o costume de enterrar os guerreiros com suas armas também desapareceu da Grécia Central. Isso mostra uma separação cada vez maior entre o status de militar e a identidade de civil. Ser um cidadão era uma coisa, ser um guerreiro era outra. Ok, uma vez que a ideia do Estado-cidadão se firmou, ela precisava de um espaço físico para existir. Vamos para a terceira parte. Construindo a polis, a criação de uma vida pública compartilhada. E esse espaço é a Ágora de Atenas. Essa planta é de mais ou menos 500 a.C. Essa área não surgiu do nada, não. Ela foi deliberadamente limpa, tiraram casas antigas dali para criar um novo coração cívico para a polis.
Era o lugar da política, da justiça, do comércio, um espaço para os cidadãos se encontrarem como uma comunidade. Mas só um espaço físico não bastava. As regras da comunidade precisavam ser permanentes e públicas, e para isso eles usaram a pedra. Essa é uma das leis escritas mais antigas que sobreviveu na Grécia. É o Código de Leis de Drérios, em Creta, de cerca de 650 a.C. Tornar a lei visível para todo mundo e imutável foi um passo revolucionário. E o que essa lei diz é incrível. Ela regula o principal cargo público, o Kiosmos, e o mais importante, proíbe que a mesma pessoa ocupe o cargo de novo por 10 anos. Perceba como a lei é impessoal. Ela foca em instituições, em regras, não em indivíduos poderosos. É um exemplo brilhante de uma constituição primitiva em ação, feita especificamente para limitar o poder e evitar a tirania. E, finalmente, a polis precisava de um símbolo da sua identidade. Uma coisa que pudesse ser literalmente carregada no bolso. E isso nos leva à nossa última parte. Uma ideia em moeda, o símbolo de um povo soberano. Essa é uma moeda de prata da polis de Egina de uns 550 a.C., com seu emblema único, a tartaruga marinha. Para os gregos, cunhar moedas era muito mais do que só fazer dinheiro. Cada polis tinha seu próprio símbolo, a coruja de Atenas, a tartaruga de Egina. Era uma declaração de independência, um selo de identidade coletiva. Era a polis na sua forma mais pura e concentrada. No fim das contas, a polis não era só um lugar, era uma experiência. Um experimento radical na ideia de que uma comunidade pode se definir não por suas muralhas, mas por suas leis, seus ideais, sua identidade compartilhada. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Hoje em dia, como é que as nossas comunidades se definem?